Há compatibilidade entre a Bíblia e a ciência no relato da criação do universo? Esta é a pergunta do vídeo. O que você acha? Os dois falam a mesma coisa ou a Bíblia desmente a ciência ou a ciência desmente a Bíblia? O que é que você acha? Bem, meu nome é Samuel e este é o canal Derrubando Mitos. Vamos aqui, antes de a gente responder essa pergunta, vamos aqui trazer para vocês uma análise entre como o escritor bíblico obteve a informação e como o cientista obtém a informação. Para depois a gente responder esta pergunta, porque a gente está falando de Bíblia e está falando também de ciência, são duas coisas que são diferentes, tá? Então, mas muitas pessoas confiam que a Bíblia realmente fala, está escrito aqui o que a ciência, comprova o que a ciência descobriu. Então vamos ver realmente se isto é verdade. Então vamos aqui para a primeira observação, que é como o escritor bíblico obteve o conhecimento, ou melhor, esta informação de que Deus criou alguma coisa, né? Ele obteve a informação através dos seus ancestrais, ou seja, foi passado esta informação de que Deus criou o universo de pais para filhos, de filhos, aí foi passando, vieram os netos, e foi passando de geração em geração, até chegar no escritor bíblico, do autor do Gênesis. Ele foi lá e escreveu o que ele ouviu. Daí cabe observarmos que essa forma de obtenção de informação, ela não é observável. Ou seja, o cara que escreveu a Bíblia, ele não viu o que ele afirmou. Além de não ver, pior ainda é não ter como testar para saber se aquilo que ele está escrevendo é verdade ou mentira. Se é compatível com a verdade. Isso ele não fez. Não tinha como ele fazer, tá? Só apenas ouviu o que os seus ancestrais disseram de boca em boca, aí no final chegou e escreveu o relato da criação, tá? Isso é uma característica, pessoal, encontrada nos mitos. Os mitos, sim, eles ouvem dos ancestrais, porque os ancestrais são considerados autoridades, são considerados fonte de verdades, tá? Como o escritor da Bíblia, como ele fez, e depois é passado para o papel. Então isso aqui não é verdade absoluta, não é conhecimento científico, tá? Somente conhecimento tribal, cultural de povos antigos que vai passando de filhos e realmente escrevem. Outra coisa, não tinha como eles saberem realmente, né? Naquela época não tinham os instrumentos e a tecnologia que tem hoje para saber como as coisas surgiram. Então, esse aí é o primeiro ponto que devemos levantar, tá? Do como o autor da Bíblia, do Gênesis, melhor falando, né? Ele conseguiu este conhecimento. Agora vamos para o cientista. Como é que o cientista ele observa, ele obtém o conhecimento do que ele fala, do que ele publica? Bem, diferente do autor do Gênesis, da criação do Gênesis, o cientista ele não é, obtém o conhecimento dos seus ancestrais. Os seus ancestrais não são autoridade de conhecimento científico, diferente do cara lá da Bíblia, tá? O cientista, ele obtém o seu conhecimento a partir da observação e experimentação. Ele observa e experimenta para depois publicar a sua teoria, tá? Em um artigo científico. Então, essa daí é a diferença, tá? A gritante diferença entre o cientista e o autor da Bíblia. Então, só nesse requisito aí você já dá para ver que há uma diferença enorme e que o conhecimento do cara que escreveu a Bíblia, do relato, ele não, você não tem muita confiança, tá? Não dá para ter muita confiança no que os outros disseram, no que os outros falaram, sem verificar. Agora, o cientista já tem uma base muito grande, né, daquilo que ele fala. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Há compatibilidade entre o relato bíblico da criação e a ciência? O que você acha? Você acha que isso realmente se pode haver essa compatibilidade? Vamos lá aqui. Ó, vamos aqui, então vamos para a Bíblia. No princípio, no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Só nessa frase, Deus criou,
Tá? No verbo criou, Deus criou alguma coisa, primeiro aqui é que não se pode observar. A natureza você não vê deuses criando nada. Então, cientificamente, isso aqui está fora, está descartado de ser um estudo para a ciência que dizer que Deus criou alguma coisa, tá? Porque não é observável. Então, a Bíblia não pode ser encaixado no rol de conhecimento científico, mas sim mitológico, porque Deus criou a ciência, você não vê nenhum Deus criando nada. Por exemplo, você não vê deuses criando uma pedra, criando uma estrela, você não vê isso, né? Por quê? Porque as coisas da natureza, elas não são criadas, tá? Este é o segundo ponto, elas não são criadas. Elas são consequências de algo anterior. Um exemplo é uma pedra. Uma pedra, ela não é criada. Ela é consequência do ciclo da rocha, de fenômenos naturais que acontecem, da erosão, da decantação e assim por diante, tá? Do magma terrestre, do movimento das placas tectônicas, N motivos. E não de um Deus que criou uma pedra, um Deus que criou um sol, um Deus que criou uma estrela, um planeta, não. Isso aí tudo é explicável pela ciência, pessoal. Não é, não é, é assim que acontecem as coisas, né? Do jeito que a gente foi nos ensinado pelos nossos pais, pelos religiosos. Porque aqui, a natureza, podemos observar na natureza que a formação de uma rocha é observável e é testável. Você pode pegar uma pedra, abrir lá e ver os materiais e os minerais que são formados, que formaram, de onde vieram. Você pode provar A mais B como foi formado e não que foi criado por alguém, tá? Então vamos aqui dar continuidade. Ah, e por último, só nessa frase, para terminar, que Deus criou alguma coisa, as coisas são criadas, observe bem, para suprir alguma necessidade. São criadas para um objetivo. Aí você deve se perguntar, Deus tem necessidade? Quais são as necessidades de Deus? Não é Deus? Ele não é Deus? Quais necessidades ele precisa criar alguma coisa para suprir alguma necessidade dele? Que necessidade tem Deus, tá? Se ele tem tudo, se ele é autossuficiente, tá? Então isso não tem sentido. Então a natureza não é criada. Por quê? Porque se é criada, ela supre a necessidade de alguém. Então a natureza não supre a necessidade de água. Ela é consequência. Se ela é consequência, não, não é, não é objetivo. E quando você cria algo, é um objetivo. E a ciência não é objetivo, é consequência, tá? E por último aqui, Deus criou os céus e a terra. Deus criou a terra. Aqui outro erro que não que está de desacordo com a ciência. Deus criou a terra. Por que que eu digo isso? Porque a Terra aqui é criada primeiro, antes do Sol. Isso, cientificamente, é incorreto. Por quê? Porque os elementos que formam a Terra são formados dentro da estrela. Ou seja, para existir uma Terra tem que existir uma estrela antes, tá? Tem que morrer uma estrela. Porque quando ela morre, ela espalha pelo universo os elementos que formam as outras coisas do universo. Porque dentro dela é formado, através de um processo chamado fusão nuclear, é formado é, o gás hidrogênio, forma os outros elementos através desse processo de fusão nuclear, que depois vai formar a Terra. É tão absurdo você dizer que a Terra veio primeiro, é que é a mesma coisa que você dizer que você nasceu antes dos seus pais. Você está entendendo? Você está entendendo aqui, pessoal, qual o, o erro que está aqui? O erro científico em dizer que está aqui? Bem, e esse aqui é meu comentário sobre o versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, e você tem algo a acrescentar, alguma coisa a falar, você concorda, discorda, deixa aí nos comentários o que é que você acha, tá? E comentem aí, dê um like, compartilhe o canal, e até a próxima. Tchau, e obrigado a todos, e até mais.